Olá, povo abençoado de Jesus. Eu sou o pastor Adilson Almeida, pastor da Igreja Internacional da Graça de Deus. E eu senti no meu coração aqui de deixar um recado de Deus ao seu coração, que vai abençoar muito o seu dia. Para isso eu peço que você me ajude a compartilhar para que outras pessoas sejam abençoadas também. Amém? Veja bem, queridos. Eu tenho uma história, né, uma reflexão, tem uma ilustração do meu coração que eu guardo muito comigo e eu quero citar essa reflexão, né, para que então eu consiga entrar na palavra de Deus. Conta essa ilustração, essa história, que terminando o culto de manhã, é um culto num domingo de manhã, terminando esse culto, o pastor da igreja, ele para bem na porta de saída, né? Para ali se despedir dos irmãos que estavam no culto de manhã. E ele se depara com um homem de rua, morador de rua, um senhor de idade já. E o pastor, ele percebeu que esse morador de rua, ele era cego físico. Ele percebeu isso. E aí então, aquilo ali mexeu com os sentimentos do cego, porque ele estava vendo muito barulho ali, muito movimento de pessoas saindo da igreja. E ele faz uma pergunta para o pastor então. Ele diz assim, não sabendo que era pastor, ele faz a pergunta, ele diz, o que é que está acontecendo aí, né? Esse movimento dessas pessoas aí. E aí o pastor diz, né, aqui é uma igreja. Os irmãos estavam cultuando a Deus de manhã e agora eles estão saindo e estão indo para casa. Aí o cego então disse para o pastor, então aí é coisa de padre. Ele diz bem assim, aí é coisa de padre. E aí o pastor disse para ele, não, aqui é uma igreja evangélica, uma igreja protestante. Os irmãos estavam no culto, estão indo para casa agora. Aí ele novamente falou para o pastor, então aí é coisa de pastor, né? Coisa de pastor aí então. Bom, padre e pastor, ele diz, é tudo a mesma coisa, não muda nada. O cego físico falou para o pastor. O irmão que estava no lado do pastor ouviu a conversa do pastor com esse cego, e esse irmão entrou no meio da conversa e disse bem assim, eu achei muito interessante isso, porque esse irmão, ele disse bem assim, pastor, olha que interessante, esse homem aqui, ele é duplamente cego. Duplamente esse homem aqui é cego, porque ele não é só cego físico, mas ele é um cego espiritual. Eu entendi o que esse irmão falou para o pastor, né? Porque veja bem, ser cego físico, isso não é problema para ninguém. Obviamente que todo mundo quer enxergar e todo mundo quer poder ter visão, quer enxergar as coisas, né? É uma bênção de Deus isso. É uma dádiva que Deus nos dá. Mas eu não vou, de forma nenhuma, levar para o lado do preconceito, porque uma pessoa cega é uma pessoa que tem condições hoje de ter uma vida normal. Eu creio nisso em nome de Jesus. Tem condições de trabalhar, tem condição de ter uma família, de casar, tem condições de ter filho, né? A cegueira física, ela não impede uma pessoa de ser feliz. Não sei porque aquele homem estava naquela situação. Só que o que me chama a atenção quando esse irmão ele fala, ele diz para o pastor, olha, esse homem é duplamente, né, cego. Ele não é só cego físico, mas ele é espiritual. Então eu entendi o quê? Quando esse irmão disse para o pastor que ele é cego espiritual, eu entendi que esse irmão estava dizendo que aquele cego físico, né, ele era um homem que não estava enxergando as bênçãos que Deus tinha do lado de dentro da igreja. Era um homem que ele não cria mais em padre, não cria em pastor, não cria em homem de Deus que estava pregando o evangelho. Eu não sei se porque ele tinha pego um mau exemplo, alguém que tinha feito alguma coisa errada e aquilo decepcionou ele, não sei. Mas eu entendi que aquele homem também, ele era cego espiritual, porque ele já não contemplava mais as maravilhas de Deus que estavam acontecendo dentro da igreja. E por causa disso, por ser cego espiritual, talvez aquele homem estava nessa situação. Em João capítulo 9, você pode ler bem com calma, a partir do versículo de número 1, fala a história de um cego de nascença. Os discípulos perguntaram para Jesus se o homem aqui ele é cego porque ele pecou, porque os pais dele pecaram. Então Jesus diz, né? Não, ele não é cego porque ele pecou, porque os pais pecaram. Mas ele é cego assim para que se manifestem as obras de Deus na vida dele. E aí então Jesus ele sentiu no coração
E Jesus cuspiu na terra e fez lodo, e esfregou nos olhos daquele cego de nascença e disse para ele: agora você vai até o tanque de Siloé, e lá você se lava e você vai passar a enxergar. Ou seja, vai haver uma maravilha, vai haver uma transformação na tua vida. E eu acho muito interessante que aquele homem obedece a Jesus, ele vai naquele tanque de Siloé e ele se lava e ele passa a enxergar. Resumindo, algumas pessoas quando viram aquele homem passar a enxergar, eles levaram aquele cego de nascença até os fariseus. Quem que eram os fariseus? Os fariseus eram aqueles homens que usavam a lei de Moisés para julgar o povo. Eram homens que conheciam a palavra, conheciam as leis de Moisés. Eram homens, né, que, naturalmente falando, eram homens que tinham que ter muita sabedoria, tinham que ter muita visão espiritual. Né? Eles tinham que entender que através da palavra, através de Jesus, Deus opera muitos milagres e muitas maravilhas. Mas quando aquele cego que passou a enxergar se apresenta aos fariseus, me chamou muita atenção. Por quê? Porque eles perguntaram para aquele cego, né? Quem é que te fez isso aí? E ele disse: é um homem, um tal de profeta, se chama Jesus. Foi ele que me deu uma palavra, pediu para mim, esfregou lodo nos meus olhos e pediu para mim me lavar no tanque, e a partir daquele momento eu passei a enxergar. E aí aqui no versículo de número 16 de João 9, me chamou muita atenção porque os fariseus, que eram homens que conheciam a palavra, conheciam as leis de Moisés, eles demonstraram aqui que eles eram também cegos espirituais, né? Porque eles falaram isso aqui, ó. Então alguns dos fariseus diziam: este homem era Jesus, né? Este homem não é de Deus, pois ele não guarda o sábado. Diziam outros, né? Como pode um homem pecador fazer tais sinais? E a Bíblia diz que havia dissensão entre eles. Então vejam bem, homens que conheciam as leis de Moisés, que conheciam a palavra, que sabiam tudo que Deus havia feito no passado, as maravilhas que Deus havia operado, né? Abrir o mar vermelho para o povo passar, fazer descer pão do céu para alimentar o povo, fazer água sair da rocha para que o povo não morra de sede. Eles sabiam disso. Mas vejam bem, eles não contemplavam as maravilhas do Senhor. Então eu entendi que eles até fisicamente eles enxergavam, eles tinham visão. Só que espiritualmente eles eram cegos espirituais. Toda pessoa que é cega espiritual é uma pessoa que não vai ver a manifestação do poder do Espírito Santo de Deus. Então, qual é o recado para nós? Não seja cego espiritual. Não seja um fariseu cego espiritual. Seja aquela pessoa que contemple as maravilhas do Senhor. Olhe para a obra de Jesus. Olhe para aqueles homens que foram escolhidos para Jesus, que pregam o evangelho da verdade. Contemple as maravilhas que Deus faz através das mãos deles. Tenho certeza que você vai ser uma pessoa bem-sucedida, uma pessoa abençoada. Tire aquilo que é mau exemplo e pegue aquilo que é do bem, pegue aquilo que é exemplo para você, a pregação da fé, do evangelho, e contemple aquilo ali, porque através daquilo ali Deus vai abençoar muito a sua vida. Eu creio que Deus já está abençoando muito em nome de Jesus. Não seja um fariseu cego, seja uma pessoa de Deus que tenha uma visão perfeita espiritual, porque é através disso que Deus ele vai te abençoar. Eu gosto muito do Salmo 119, o versículo 18, que o Davi ele faz uma oração a Deus e ele diz assim nessa oração, né? Ele diz bem assim: desvenda os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Se você conhece a palavra de Deus, você nunca ouviu falar que o Davi ele era cego físico, né? Mas o Davi estava fazendo essa oração para Deus, dizendo: Deus, desvenda os meus olhos. O que ele estava querendo dizer? Abre os meus olhos espirituais para que eu veja as maravilhas da tua lei, para que eu veja as bênçãos da cura, as bênçãos da libertação, as bênçãos da prosperidade. Eu quero que o Senhor abra os meus olhos espirituais para que eu veja as bênçãos do Senhor. Que essa seja a sua oração também. Que você venha orar a Deus e venha dizer: Deus, eu não quero ser um fariseu, eu não quero ser um fariseu hipócrita, eu não quero ser um fariseu cego. Eu quero ser uma pessoa que tenha os olhos espirituais para que veja a manifestação do teu poder. E aí então essa luz que veio ao mundo, ela vai iluminar a tua vida e ela vai operar as bênçãos de Deus.
que essa luz esteja dentro da tua casa, que esteja na tua vida, que esteja na vida dos teus familiares, no teu trabalho, que esteja em todo o teu corpo, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe através da palavra. E eu quero fazer aqui rapidamente uma oração. Se tem alguém que tem muita dificuldade para enxergar as maravilhas de Deus através dos olhos espirituais, eu vou fazer essa oração e vou pedir para Deus abrir os teus olhos. Feche os teus olhos aonde é que você esteja, seja no carro, seja no trabalho, seja em casa, Deus vai abençoar. Pai, eu oro pela vida dessa pessoa que está assistindo a essa pequena mensagem. Deus, e eu te peço, Jesus, que o Senhor venha abrir os olhos espirituais dessa pessoa para que ela veja a manifestação do teu poder. Essa pessoa que quando entra num templo, numa igreja, ela venha ver a glória do Senhor ali. Meu Deus, em nome de Jesus. E que o Senhor venha se manifestar, abençoando, prosperando, curando, libertando a vida desta pessoa em nome de Jesus. Pai, eu abençoo a todos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém? Que Deus abençoe muito a sua vida. Peço mais uma vez que você compartilhe essa pessoa para que mais pessoas sejam abençoadas, né? E deixando aqui a conclusão, não seja um fariseu cego. Seja um filho de Deus que, através da palavra, você crê no milagre em nome de Jesus. Tá bom? Forte abraço e que Deus te abençoe.